morte súbita na epilepsia, ou a sigla em inglês SUDEP, nada mais é do que uma morte súbita, né, como o nome já diz, que ocorre justamente de uma forma inexplicada, no qual eu não tenho uma causa tanto traumática quanto de afogamento ou uma outra causa que eu explique a causa dessa morte. E nesses casos, geralmente esse paciente ele tem epilepsia e a causa do óbito acaba sendo a própria epilepsia. E a gente, ao longo dos anos e ao longo do tempo, na verdade, nós fomos pesquisando e conseguimos dados suficientes para identificar que a epilepsia ela acaba funcionando como um fator de risco para a morte súbita, principalmente naqueles pacientes que têm crises tônico-clônicas generalizadas. Então, esse é o principal fator de risco para pacientes que têm epilepsia evoluírem para a morte súbita. Então, diante disso, a gente tem algumas estratégias que a gente visa reduzir o risco dessa entidade. Então, o primeiro passo é justamente um tratamento adequado para esse paciente. O segundo passo é que esse paciente entenda que ele precisa tomar as medicações de forma correta, então a adesão ao tratamento é importante. Outra conduta que é bastante adotada também é compartilhar e sempre informar tanto os pacientes quanto os seus familiares dos riscos e o que nós podemos fazer diante desse cenário. Um dos fatores também que a gente precisa justamente corrigir, e é importante justamente a participação da família junto com o paciente, é justamente tentar prevenir com que pelo menos os pacientes que tenham crises noturnas, eles ou durmam acompanhado de alguma pessoa ou tenham alguma pessoa próxima dele para que, se esse paciente tiver uma crise tônico-clônica generalizada, alguém possa ir lá e prestar um atendimento imediato para esse paciente. Um outro fator importante é justamente reduzir a ingesta de álcool, ter um sono adequado, porque justamente tendo um sono adequado e reduzindo a ingesta de álcool, a gente reduz o risco de uma crise eventualmente que esse paciente possa ter, tônico-clônica generalizada, e consequentemente nós reduzimos o risco desse paciente vir a evoluir com morte súbita.